Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O Dia Internacional da Mulher marca a luta por melhores condições de vida, trabalho e de espaço para o desenvolvimento profissional, pessoal e familiar da mulher na sociedade. O contexto das lutas femininas foi guiado por grandes lideranças e, ao longo dos anos, a representação da mulher alcançou sucesso e futuros cada vez mais promissores. A entrevistada de hoje é uma líder de destaque que conquistou a posição de promotora de justiça do Piauí. Estou falando da doutora Flávia Cordeiro. A promotora Flávia Gomes Cordeiro nasceu em Tianguá, Ceará, mas reside no Piauí desde os 5 anos de idade. Portanto, já é piauiense de coração. Formou-se pela Universidade Federal do Piauí em Direito no ano de 2001 e já no ano seguinte, aos 23 anos, após aprovação em concurso público, foi empossada no cargo de promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Exerceu suas atividades de norte a sul do Piauí, tendo sido promotora de Simões, São Raimundo Nonato, Caracol, Anísio de Abreu, Miguel Alves, Joaquim Pires, Ipiranga do Piauí, Inhuma, Oeiras, Nazaré do Piauí e Teresina. Exerceu ainda por quase 2 anos o cargo de assessora de planejamento e gestão do Ministério Público e hoje é a coordenadora do Centro de Defesa da Educação e Cidadania da instituição. Durante a carreira, que já tem quase 14 anos, a promotora já recebeu várias homenagens e condecorações, destacando-se o título de cidadã são raimundense e a outorga pelo governador da Medalha de Ordem do Mérito Renascença, maior condecoração do estado do Piauí. Flávia Gomes prepara-se agora para iniciar o mestrado em Ciências Políticas na Universidade Federal do Piauí, para o qual foi aprovada recentemente. E é com a doutora Flávia que eu converso agora. Bom dia, Flávia. Bom dia, Mazu. Tudo Prazer. bem? Seja bem-vinda ao nosso Líder Piauí. Muito obrigada. Para a gente, próximo aí de um dia tão especial para a mulher, estar aqui diante de uma líder, de uma grande mulher, é uma satisfação muito grande. Eu que agradeço a homenagem, a lembrança. Onde que começou toda essa história? Lá em Tianguá, Ceará, você chegou aqui no Piauí desde muito cedo, né? Isso. Você estudou ali naquela parte infantil, naquela época provavelmente era o jardim, alfabetização. Isso. Onde que você cursou esse período escolar da sua vida? Na verdade, Mazula, até os 5 anos de idade, eu morei em Tianguá até os 2 anos. Depois de 2 a 5 anos em Fortaleza, Sim. Aí que eu cheguei aqui, né, com 5 anos de idade. Então a primeira infância você passou lá no Ceará mesmo? Exato, entre Tianguá e Fortaleza, né? Tive que me adaptar, tive que... É isso que eu ia te perguntar. Exato, né? Depois, quando você olha para trás, você vê que faz todo sentido, né? Sim. Você vê que é uma carreira de 14 anos em vários municípios. Você vê que a vida já me preparou desde muito cedo, desde né? Criança. Desde criança. Para muitas pessoas, essa fase foi a fase fundamental. Que foi exatamente quando as pessoas estavam se preparando para ter sucesso ou ter fracasso na vida. A primeira infância. Exatamente. E aí essa chegada no Piauí, você foi para onde? Veio para Teresina direto? Eu vim para Teresina direto, meu pai é comerciante, trabalhava numa empresa em Fortaleza, Sim. que quis colocar uma filial, uma distribuidora de bombons aqui, e ele veio mesmo com a família, meio que aventurando mesmo, e nós nos estabelecemos aqui, né? Meus pais tiveram 2 filhas, eu e minha irmã. Sim. Minha irmã é médica hoje em Brasília. E com muita dificuldade, Mazulo. Meu pai é comerciante, minha mãe dona de casa, Sim. mas sempre colocando na nossa cabeça que o principal era o estudo, né? Que isso é que poderia nos dar, era essa herança que eles poderiam nos deixar. Sim. E de fato foi esse o investimento. E é isso que a gente tem colhido e ainda plantado, né? Sim. Mais estudo, mais dedicação. Você já exercia, nessa época, alguma atividade de liderança na escola? Você consegue hoje perceber isso? Mazula, eu sempre fui muito ligada, né, aos movimentos de igreja, fui líder de turma, né? Então, sempre tive um quê até meio polêmico, sempre de estar nas discussões, sempre de estar nos debates, né? E sempre quis mesmo essa área do direito, porque sempre gostei de um debate, de um bom debate, de uma boa discussão. Quer dizer, na época da escola você já tinha definido, vou para a área do direito. Já sim, por essa característica Sim. mesmo, né? De um olhar mesmo mais crítico sobre a realidade, sobre as questões e essa sede mesmo, Mazulo, de justiça, que sempre me moveu, né? E veio de onde essa sede de justiça? Inspirado através de quem? Pai, mãe? Você consegue identificar essa relação? Mazulo, eu tive um tio, né? Meu tio Lindolfo, que foi um dos primeiros advogados lá em Tianguá. Inclusive, ele foi assassinado numa época de política. Lindolfo Cordeiro, né? Dizem que eu pareço muito
muito com ele, né? Você conviveu com ele? Não convivi, né? Mas nos meus primeiros anos também eu tive um tio, meu primeiro bispo de Tianguá foi meu tio também. Então eu tive essa mistura tanto do religioso como também dessa questão da sede mesmo de justiça. E meu pai também e minha mãe, pessoas muito honestas, muito simples, mas muito honestas, colocaram sempre isso na nossa educação. Então, realmente, sempre, desde muito cedo, eu tive essa busca por justiça e também pelo bem comum. E o lugar onde você encontrou para ajudar as pessoas nessa questão da justiça foi no direito. Exatamente. Obviamente. Especificamente no Ministério Público, né, que é uma carreira muito próxima da sociedade, né? O Ministério Público é o advogado mesmo das causas coletivas, das causas sociais. Então, isso sempre me identificou muito ao Ministério Público, né? Uma filha de um comerciante e de uma dona de casa. De uma dona de casa se transforma numa funcionária pública. Onde é que está aí a ligação de exemplos para que você pudesse escolher isso? Sua irmã, como você falou, é médica. É médica. Né? Já também ajudando as pessoas de uma outra forma. Isso. Mas funcionária pública, de onde que veio essa vontade? Masulo, na verdade, na vontade de servir a sociedade. Mais do que funcionária pública, eu gosto de dizer que sou uma servidora pública, né? Claro. Então, é dessa vontade mesmo de servir a sociedade. Na minha história também, teve um período de 8 meses, né, que eu passei pelo convento. Eu, inclusive, tive uma experiência religiosa. Após me formar aos 21 anos, passar na OAB, eu passei 8 meses no Carmelo de Teresina, né? Porque tinha essa sede de buscar o bem, eu acho que essa busca pelo absoluto que todos nós temos, né, que nos move. Então, após 8 meses, vi que poderia servir as pessoas em outro lugar, de outra forma, que não fosse no convento. Então, acredito que é mais essa busca mesmo do absoluto que ainda me move, que nos move mesmo, essa busca da realização, né, da realização pessoal. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de sonhos. Vamos. Sonhos de infância. Você consegue lembrar de alguns? Masulo, consigo. Consegue? Sim, consigo. Alcançou vários sonhos de infância? Alcancei vários, ainda tenho alguns outros que eu resgatei agora, né? Por exemplo, depois de quase 14 anos de carreira, sempre tive um sonho de publicar um livro, por exemplo, né? De fazer um mestrado, um doutorado. E agora resgatei isso, foi aprovada no mestrado da Universidade Federal do Piauí. Nós vimos. E estou buscando isso, né? Tenho um sonho ainda de publicar um livro, de dar palestras, quem sabe fazer um doutorado, né? Continuar meus estudos, que essa é uma marca muito forte da minha educação, né? A valorização do estudo, né? Tive muitas dificuldades, Masulo. Hoje, né, estamos homenageando as mulheres. Você imagina, com 23 anos, chegar em São Raimundo Nonato, 13 municípios, fiscalizar 13 prefeituras, sofri muito preconceito. Eu imagino. Né, num ambiente praticamente masculino. Né, delegados, juízes, policiais, né, as pessoas mesmo, né, chamava a galeguinha, quer dizer, né, então para conquistar... Já tinha ali uma diferenciação, Exato, né, para conquistar essa respeitabilidade, essa confiança da população, não foi fácil. Eu imagino. Por que eu perguntei essa questão dos sonhos, Flávia? Porque as pessoas que passam e alcançam o sucesso, elas são pessoas felizes. E para se alcançar um estado de felicidade, é importante você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Né? Porque uma coisa está ligada à outra. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero chamar aqui rapidamente a Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução em plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde o tempo todo. 3230-7700. Pois é, Flávia, sonhos. Você falou que ainda tem aí alguns sonhos para ser realizado, mas você realizou alguns lá na sua infância. Com certeza. Isso é importante, porque quando a gente alcança um sonho, a gente cria no nosso sistema um caminho neurológico de alcançar outros. Você está em busca de outros. O que vai acontecer quando a Flávia alcançar esse sonho? Vão vir outros? Com certeza já virão começou outros. A pensar nisso? Já, sim, já. Acho que a vida vai ser até pequena para a quantidade de sonhos assim que eu
tenho nutrido, na verdade, Mazula. Eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu procuro também nutrir esses sonhos nos meus filhos, nas pessoas que convivem comigo. Eu acredito muito nisso, que o ser humano tem que estar sempre em movimento, né? Sim. Sempre em movimento. Realmente isso também me move e me estimula muito. Como é que você lida com as adversidades? Você falou da questão do universo masculino, que você teve que buscar respeitabilidade, teve que buscar o seu espaço. Mas como é que você lida emocionalmente com essa questão dos desafios? Eu te confesso, Mazulo, que tem melhorado muito, né? Não vou aqui dizer que foi sempre fácil, né? Claro. Então, assim, eu sou muito emotiva, então realmente chorava, não é? Até às vezes ficava muito chateada, mas amanhecia o outro dia começando tudo de novo. Tudo de novo. Mas atualmente, né, mais recentemente, conhecendo um pouco das emoções, né, o DL me ajudou bastante, é uma verdade, né, porque eu estou aqui na sua frente. Nosso telespectador entender, DL é um treinamento, de inteligência emocional que a gente realiza aqui no Piauí. Exatamente. Então, isso diz saber que as emoções são todas boas, são todas parte do ser humano. Sim. E que de todas elas nós podemos tirar algo, né, para nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então, atualmente, assim, cada vez mais tenho lidado melhor com as adversidades. Isso me torna, assim, eu me sinto mais forte, né, para criar meus filhos, para enfrentar a minha profissão e para construir mais coisas na minha vida. Então, assim, é aquela história que quando você olha para trás, as coisas meio que se ligam, né? Claro. Tantos lugares onde eu morei, tantas pessoas que eu conheci, tantas coisas que eu tive que me adaptar, tiveram que me fazer uma pessoa mais flexível realmente, né? Então, eu venho me tornando uma pessoa mais flexível e, portanto, é mais fácil de enfrentar as adversidades a cada dia. A flexibilidade ajuda muito, né? Com certeza, né? O mais flexível é o que domina. É o que domina qualquer sistema. Isso é isso. Verdade. Parece uma frase que eu conheço de algum lugar. Acho que eu aprendi com você. Nós vamos para um intervalo comercial, a gente volta já já falando um pouquinho mais sobre essa sua busca de evolução contínua que você tem vivido. Obrigada. É rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Eu acredito que para você ser um líder, você precisa ter foco, persistência, amor acima de tudo. Quando você quando você se ama, você consegue amar outras pessoas e consegue amar aquilo que você faz. E quando você tem determinação, quando você tem um foco, você consegue. E é preciso persistir sempre, porque para que a gente faça uma boa colheita, é preciso fazer um bom plantio. Então, uma boa semente, ela com certeza gera bons frutos. Olha, nós estamos aqui todos para evoluirmos, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. E nós melhoramos também através dos exemplos, né? Das outras pessoas, olhando a vida das outras pessoas, o que elas passaram e trazendo os ensinamentos para a nossa vida. Então, nesse sentido, é um livro que conta a história de pessoas normais, mas que se consideram, que conquistaram algum espaço no mundo. Ele vem para edificar, vem para contribuir, vem para realmente mostrar que é possível, que todos nós podemos, mesmo em meio a dificuldades, crescer e conquistar os nossos sonhos.